Olá, pessoas! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o mundo do trabalho. Mas em que aspecto seria esse mundo do trabalho do nosso país, do Brasil? Então, como o trabalho ele foi reconhecido, como ele foi desenvolvido aqui em nosso país. Então, já sabem, senta, puxa a cadeira, bota o fone de ouvido e vamos continuar nossos conteúdos. Então, nos primórdios, né, da origem do nosso país, do Brasil, o trabalho ele era desenvolvido, obviamente, pelos povos indígenas. Isso a gente está falando antes dos europeus chegarem ao Brasil. Então, os povos indígenas eles viviam basicamente de subsistência. Então, o que eles coletavam, o que eles caçavam, eles utilizavam para se alimentar e pronto. Então, não tinha produção para venda, não tinha produção para guardar esse material, tudo isso era produzido apenas para a sua subsistência. Aí, inclusive, foi um choque cultural dos próprios europeus quando eles chegaram ao Brasil e encontraram esse método de trabalho. Os europeus eles têm uma percepção sobre o mundo do trabalho bem diferente. Então, eles têm a percepção de lucro, percepção de produção para se tornar um país mais rico e assim por diante. Então, a partir daí, esse método de trabalho europeu ele começou a tentar ser implantado no nosso país. Então, com a chegada deles, eles trouxeram esses novos ideais para o Brasil, os novos ideais para a cultura dos povos até então que viviam no Brasil. Então, ele trouxe as ideias de produção, de lucro, coisas que não eram observadas no país até então. E para que essas ideias elas se firmassem de forma mais concreta no nosso país, foi necessário ocorrer mudanças culturais. Então, precisava mudar a cultura dos povos que estavam no lugar. E como foi que essas mudanças foram implantadas? Inicialmente, vocês sabem que um dos principais pontos que foi trabalhado foi a catequização dos índios, dos indígenas. Sabemos que em vários trechos a religião católica ela traz questões relacionadas ao trabalho. Então, eles queriam realmente que esses indivíduos começassem a ter uma visão diferenciada em relação ao trabalho. E o primeiro ponto foi através da mudança cultural. E aí, o que se observou? Que apesar de eles tentarem trazer essas mudanças culturais para esses povos eles permaneciam vivendo o seu cotidiano da mesma forma. E as populações europeias que vieram ao Brasil, elas sentiram a necessidade de, para continuar seu trabalho e sua vivência no novo mundo que eles haviam descoberto, eles precisavam do trabalho escravocrata. Então, como foi que eles fizeram isso? Eles escravizaram, primeiramente, os indígenas, que eram os povos que estavam prontamente no local onde eles chegaram. Então, eles escravizaram os indígenas em trabalho forçado. Então, vocês já sabem, trabalho forçado, sem direito à remuneração. E esse trabalho, ele primeiramente, ele foi induzido através dos indígenas. Então, o trabalho escravo foi primeiramente feito pelos indígenas. Só que também perceberam que, graças às percepções culturais dos indígenas, eles muitas vezes se recusavam a participar desse tipo de trabalho. Mesmo sob a ação de tortura, muitas vezes eles se recusavam a esse trabalho. Então, o que foi que aconteceu? Houve a importação da mão de obra escrava de povos do continente africano. Então, pessoas do continente africano foram importadas, por assim dizer, trazidas para o Brasil nos navios negreiros para serem utilizadas como mão de obra no Novo Mundo pelos europeus que haviam até então conquistado esse novo lugar. Então, por muitos anos o Brasil ele foi mantido basicamente pelo trabalho escravo. Esse trabalho escravocrata ele durou por muitos anos e até então ele mantinha o país em funcionamento. Porém, chegou um momento em que houve uma grande crise que era impossível manter os trabalhadores na forma escravocrata. Então, o Brasil, os governantes brasileiros sentiram a necessidade de haver
a libertação desses escravos para que o país continuasse seguindo em frente. Então, houve a libertação dos escravos e houve o início da regulamentação do que seria chamado de trabalho livre. Então, foi necessário haver uma regulamentação desse trabalho para que as pessoas elas pudessem prestar seus serviços. Então, ela precisava de uma regulamentação mais adequada para que isso fosse efetivamente utilizado. Então, houve uma transição do trabalho escravocrata para o trabalho livre. E essa transição, ela foi, de certa forma, traumática, principalmente para os escravos libertos. Por quê? Inicialmente, eles estavam livres, estavam a dispor para vender sua mão de obra, porém, o governo ele sentiu a necessidade de haver uma elitização social através da cor, e o que foi que eles fizeram? Eles acabaram importando imigrantes, eles acabaram fazendo um acordo com a Europa para que viessem vários imigrantes para o Brasil, porque eles acreditavam, eles precisavam de uma mão de obra qualificada, eles queriam a mão de obra qualificada, mas eles não queriam qualificar aqueles escravos libertos que estavam à disposição. Então, eles tinham uma convicção, né, de uma natural superioridade da raça, com uma ética própria para o trabalho. Então, eles acreditavam que justamente aqueles povos imigrantes, eles são pessoas que estariam próprias para trabalhar, e acabaram chamando esses imigrantes para o trabalho no Brasil. Então, esses imigrantes, eles chegaram, conseguiram, fizeram várias colônias de imigrantes. Então, até hoje nós temos colônias de alemães, italianos, inclusive até japoneses, que foram trazidos para o Brasil com a intenção de trabalho. Mas aí, atualmente, nós temos um novo panorama sobre o trabalho no Brasil. Primeiramente, ponto muito importante para vocês saberem, é em relação ao desemprego que atinge a juventude. Vocês sabem que vocês estão prestes a entrar no mercado de trabalho e o índice de desemprego para os jovens, principalmente jovens em torno de 18 a 24 anos e os jovens em geral, ele só vem aumentando. Então, se vocês pegarem e olharem o gráfico, vão ver que cerca de 28% dos jovens entre 18 e 24 anos, eles permanecem desempregados. E sim, isso tem influência do que nós já vimos aqui sobre a chegada de imigrantes, a mudança, a transição entre o trabalho escravo e o trabalho liberto e assim por diante. Tudo isso sofreu grandes influências graças a essas mudanças. Então, outro ponto que eu trouxe para nós vermos é sobre a inserção da população negra no mercado de trabalho. Se vocês observarem, mais da metade da população é constituída de negros, né? Então, cerca de 117 milhões de pessoas são denominadas como negras, são autodeclaradas negras. E dessa porcentagem, vocês vão ver que grande parte dessas pessoas que estão desempregadas, então, elas vão ser negras. Se vocês compararem, por exemplo, homens negros e homens não negros, vocês vão ver que tem uma diferença de mais de 4% de pessoas que estão desempregadas. E quando a gente chega para ver as mulheres negras, é que a taxa ainda é maior. Então, sim, o desemprego ele abate ainda as pessoas negras, e talvez também tenha um fator relacionado a tudo aquilo que a gente viu sobre a política de trazer imigrantes para o Brasil e a não qualificação dos próprios libertos que já estavam no país. Outro ponto que eu quero que vocês observem é o grau de escolaridade, que vocês já sabem que o grau de escolaridade entre negros e não negros, ele é bem maior. Vocês vão ver que não negros, eles tendem a ter um grau de escolaridade maior do que os negros. Então, é comum
vocês observarem essa diferença. Então, principalmente o acesso ao ensino superior. Então, o acesso ao ensino superior, ele tende a ser mais facilmente alcançado pelos não negros do que pelos negros. Outro ponto, vocês observem que o rendimento médio por hora tende a ser maior por pessoas brancas, principalmente homens brancos, do que por pessoas negras. Então, as pessoas negras, elas recebem muito menos em relação às demais pessoas, principalmente as mulheres negras, e as horas trabalhadas. Então, um ponto muito interessante que eu quero que vocês observem é que uma mulher negra, ela precisa trabalhar 55 minutos a mais para ganhar o mesmo que um homem não negro ganha em 1 hora de trabalho. Então, ela precisa trabalhar quase o dobro para poder ganhar a mesma coisa que um homem não negro ganha. Então, isso aí também reflete muito das questões sociais que nós já discutimos. E um outro ponto interessante, vocês vejam, a gente já sabe que o desemprego está grande entre jovens, que nós temos uma diferença nessa inserção da população negra no mercado de trabalho brasileiro e, por fim, o desemprego ele é mais forte entre as mulheres, então, como a gente já viu. E lembrando, mulheres também, principalmente as mulheres negras, elas sofrem muito com o desemprego em relação aos demais grupos. E aí vocês vejam que essa é a forma como o trabalho está configurado atualmente no nosso país. Mas também há uma diferenciação em fatores, além dessa questão das mulheres, a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Vocês vão ver também que existe essa percepção em relação a quais funções ela vai desempenhar. Pegarmos, por exemplo, as mulheres, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, vocês vão ver que em todos os anos houve sempre uma diferença. E nos últimos anos, a quantidade de mulheres no mercado de trabalho vem aumentando pouco a pouco, o que é um bom sinal, apesar de que o desemprego ainda é maior entre as mulheres do que entre os homens. Vocês vejam os setores cujos quais as mulheres estão habituadas a trabalhar. Então, são setores como saúde, educação, são setores relacionados muito ao cuidar, se vocês pensarem nesse ângulo. Então, saúde, educação, alimentação, atividades financeiras. Então, são setores que estão mais relacionados ao trabalho desenvolvido por mulheres. Enquanto que, de forma esmagadora, os homens continuam dominando setores como construção, indústria, transporte, fornecimento de energia, água, esgoto, enfim. Então, de forma esmagadora, continua sendo um setor quase que exclusivamente masculino. E, pegando dados de trabalho infantil, vocês vão observar que grande parte do trabalho infantil é desenvolvido em áreas urbanas. Nós temos, apesar de acreditarmos que ocorre mais na zona rural, é muito comum vocês observarem que ocorre muito trabalho na zona urbana. As regiões Nordeste e Sudeste, elas vão registrar as maiores taxas de ocupação. Então, é onde vocês vão encontrar grande quantidade de crianças trabalhando. Quando a gente fala que crianças são crianças que trabalham de forma não regulamentada, certo? Então, crianças e adolescentes que não estão regulamentados e que desenvolvem trabalho, certo? Então, vocês vão encontrar na região sudeste, principalmente por causa do estado de São Paulo, e na região nordeste, grande porcentagem de crianças desenvolvendo trabalhos de forma não regulamentada. E, por fim, 94%, cerca de 94% do trabalho infantil doméstico é realizado por meninas. Então, o trabalho doméstico é muito comum também, vocês observarem, vocês pesquisarem, vocês vão encontrar algumas vagas de emprego que exigem adolescentes, jovens que vieram do interior para trabalhar como babá, por exemplo. Então, isso aí é uma coisa que reforça bastante essa visão em relação ao trabalho infantil. E aí, nós temos o trabalho rural. Então, o trabalho rural, apesar de ter passado por grandes mudanças, como o êxodo rural, muitos trabalhadores rurais acabaram saindo dos interiores por questões financeiras, por questões de falta de trabalho, condições de vida. E, atualmente,
há um movimento de retorno para o campo. Então, o governo investe ao longo de vários anos, ele vem investindo para que esses trabalhadores eles retornem para o campo ou permaneçam no campo para manter a base da subsistência do país. Então, vocês sabem que o país ele ainda vive em grande parte de produção rural. Essa produção rural ela precisa ser produzida por alguém e obviamente vai depender desses trabalhadores rurais. Então, vocês sabem que a base de grande parte da economia do país ainda é a agricultura e a pecuária, que vai depender de ocorrer no ambiente rural. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Já sabem, estudem, leiam, dúvidas podem perguntar.